Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Fundo a Fundo, aquele quadro onde a gente pega um fundo imobiliário mais pedido por vocês nos comentários e tenta analisar de forma mais aprofundada. Hoje a gente vai falar sobre o Tegar 11, o fundo de desenvolvimento gerido pela Tegar Core. Então, se você tem o Tegar 11 na carteira, se você quer investir nesse fundo imobiliário, fica comigo até o fim do vídeo. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre investimentos e educação financeira. Eu falo sobre fundos imobiliários, falo sobre ações, falo sobre tesouro direto também. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu queria te convidar também a me seguir no Instagram. Eu estou começando a postar conteúdo sobre fundos imobiliários e sobre investimentos lá. E se você também quiser me acompanhar por lá, é só me seguir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos lá para o Tegar 11. O Tegar 11 é um fundo de desenvolvimento imobiliário, o que quer dizer que ele investe diretamente em construções ou em empreendimentos do ramo imobiliário, com o objetivo de vender e aí distribuir o lucro aos seus cotistas. Então ele investe principalmente em loteamentos, ele tem participação societária nesses loteamentos, que a gente chama de equity, investe em incorporação, que é a construção de edifícios, de imóveis para venda, investe também em CRIs desses loteamentos, investe em participações societárias, também tem participações societárias em shoppings. Então é um fundo de desenvolvimento, mas ainda ligeiramente diversificado nessa parte de CRIs e nessa parte de shoppings. É um fundo de ação ativa gerido pela Tegar Core, como eu já falei. E ele não só compra essas participações societárias nos loteamentos, como ele também administra. Ele pega uma parte majoritária desses loteamentos e coloca uma pessoa lá para levar a expertise do fundo na administração, na gestão desses loteamentos. O fundo distribuiu no mês de maio incríveis R$ 1,25 por cota. O valor patrimonial dessa cota hoje está de R$ 128,45, enquanto o valor da cota no momento que eu gravo esse vídeo está por volta de 122, o que vai dar aí um PVP, que é a divisão entre o preço e o valor patrimonial da cota, de aproximadamente 0,95, que quer dizer que o fundo está mais barato do que o valor patrimonial dele. E isso aí seria um indicativo que a gente compraria esse fundo com um desconto. E o que mais me chamou a atenção nesse fundo, quando eu estava estudando ele, foi a qualidade do relatório. É um dos relatórios mais modernos, mais transparentes que eu já vi. E isso me impressionou bastante. Aqui a gente está no relatório de maio do Tegar 11. E como eu disse, ele tem essa parte moderna que eu não vi ainda em nenhum outro relatório. Ele tem esses QR Codes e tem os links aqui para você ir para a parte do site que interessam ao investidor. Ele tem uma calculadora de investimentos, ele tem como calcular a DAF, ele tem Instagram, tem podcast, então você pode acompanhar esse fundo mais de perto nas suas redes sociais. Aqui a gente tem os dados desse fundo, por mais que ele seja um fundo de desenvolvimento imobiliário, a gente tem aqui que o prazo de duração dele é indeterminado, ele não tem prazo determinado para acabar. O que quer dizer que quando ele for vendendo, quando ele for concluindo os empreendimentos que ele investe, ele vai começar a investir em outros. E isso não tem prazo definido para terminar. O que me chamou bastante atenção também é em relação à taxa de administração e à taxa de performance desse fundo. Ele tem uma taxa de administração de 1,5% ao ano e uma taxa de performance de 30% do que excedeu o CDI. E na primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assustado, porque é muito alto, ainda que seja um fundo de desenvolvimento. E a gente já vê aqui que o gestor já fez uma sessão para 2020, que a partir de 150% do CDI, essa taxa seria de 20% e 30% do que excedesse 200% do CDI. Só que a gente vai ver aqui que os resultados do fundo são muito bons. E como o CDI está em baixa, é fácil superar isso. E aí eu fiquei assustado, fui pesquisar mais sobre o fundo, fui entender o porquê disso. E consegui entender e consegui ficar satisfeito com a justificativa do fundo. Ele é um fundo de gestão ativa, como eu já disse. Ele tem participação ativa nos loteamentos que ele possui. Então ele bota uma pessoa lá para trabalhar. Segundo o gestor do fundo, numa live que eu vi no próprio YouTube, ele tem cerca de 150 pessoas que trabalham nesse fundo para entregar o resultado que ele entrega. E aí termina ficando um custo mais alto, que justifica essa taxa de administração um pouco alta e essa taxa de performance um pouco alta. Eu tenho ainda a ressalva do benchmark desse fundo, do índice que ele compara, que é o CDI.
Para mim, um fundo imobiliário de desenvolvimento ele apresenta riscos maiores. E quando você compara isso a um rendimento de renda fixa, que é o CDI, que são investimentos mais seguros, eu acho que isso não fica tão legal. Mas o gestor já sinalizou que se ele perceber que esse benchmark, esse CDI, que essa taxa de administração em cima do CDI está atrapalhando o desenvolvimento do fundo, o retorno do cotista, ele vai abrir uma assembleia e aí eu acho que facilmente a gente muda isso para IPCA mais alguma coisa. E aí fiquei mais confortável com isso. Como eu falei, ele é um relatório extremamente transparente. E aí ele vai ter duas páginas e meia de comentários da gestão, onde ele vai comentar sobre cada tipo de empreendimento que ele possui. Ele fala sobre o monitoramento dos empreendimentos, dos loteamentos, dos certificados de recebíveis imobiliários, dos CRIs. Vai falar lá dos shoppings e vai falar lá da incorporação. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é nos CRIs. Ele fala aqui que nos meses antecedentes o fundo estava repassando somente a parte pré-fixada do CRI. E se você não está entendendo, eu vou explicar. O retorno do CDI, o prêmio do CDI, ele pode ser uma parte pós-fixada mais uma parte pré-fixada. Então, se a gente tiver, como ele dá aqui o exemplo, um CRI que pague o IGPA mais 12%, o fundo vinha passando só essa parte fixa, esses 12% do mês a mês. E agora, no mês de maio, ele repassou essa correção monetária do IGPM. Então, no mês de maio, ele distribuiu essa parte de correção monetária pelo IGPM ou por outro indicador que faça essa correção do mês de maio e uma parte relativa aos meses de janeiro e abril. Então, foi por isso que o fundo conseguiu distribuir mais. O fundo apresentou um resultado maior do que o mês de abril, também por causa disso. E mais embaixo a gente vai ver e como foi que isso impactou na distribuição. Aqui ele continua falando dos CRIs, vai falar da parte de shopping center, que ele também tem participações societárias. Aqui ele fala das incorporações. Aqui a gente tem o histórico de distribuição, o dividend yield, o valor da cota. A gente percebe que em março ela começou a cair, só que a gente já sabe que foi por causa dessa crise. Ainda que a maioria dos fundos começassem a ter uma correção em janeiro, já no começo do ano, o Tegar apresentou somente uma variação de R$3 na cota entre janeiro e fevereiro. E aí só depois disso ele começou realmente a cair, mas continuou pagando os dividendos recorrentemente na mesma faixa de preço. Aqui a gente tem a rentabilidade e vai ser fácil perceber. Nessa segunda linha a gente tem o CDI e na linha de cima a gente tem o rendimento do Tegar 11. E é fácil perceber que no ano de 2019 ele foi bem acima da taxa CDI, em 2018 também, em 2017 também. E por mais que ele tenha apresentado quedas no retorno do fundo em março, em abril, em maio ele já recuperou e está apresentando um retorno de 184% acima do CDI nesse ano. A gente tem aqui o valor patrimonial da cota de R$ 128,45. A gente tem o histórico de distribuição ao longo dos meses e o valor de mercado do fundo. Aqui a gente percebe que de janeiro para cá o fundo apresentou um aumento no dividend yield. Isso também devido ao fato da cota ter baixado de preço, mas também por um aumento na distribuição nominal em si, um aumento no valor dos centavos distribuídos. Quando a gente analisa a liquidez, a gente vê que de dezembro para cá a liquidez vem caindo, mas isso devido ao fator do aumento do número de cotistas. De um ano para cá, o número de cotistas multiplicou mais ou menos por 6. E a gente vê essa queda no volume médio, no volume diário médio. E aqui a gente pode interpretar de duas formas. Primeiro que nessa parte, nos últimos meses da crise, vários fundos apresentaram uma diminuição na liquidez porque os investidores não estavam querendo vender porque iam perder dinheiro, enfim. E eu interpreto isso aqui também porque mês a mês ele vem tendo uma ligeira queda nos últimos 12 meses. Eu interpreto que foi entrando mais cotistas, e cotistas esses que queriam levar esse fundo para o longo prazo, pelo menos para o médio prazo. Não estavam com intenção de
de girar o patrimônio, de vender cotas para ganhar somente o ganho do capital. Estavam mais interessados no dividendo ao longo do tempo. E aí a gente tem sim uma redução na liquidez, mas nada que afete a maioria dos investidores. Aqui na página de resultados, a gente vai ver que frente a abril, o mês de maio, a gente teve um aumento na receita total, a gente teve um aumento de mais de 1.700.000 do resultado do CRI, que tem relação com aquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre ele distribuir a correção monetária dos CRIs. A gente vai ver que ele teve uma ligeira queda no resultado do equity dos loteamentos, mas não chega a ser 10%, para mim também está ok. A gente teve um aumento na despesa de comissão, e se eu estou pagando mais comissão, quer dizer que eu estou vendendo mais. E aí a gente tem um resultado de caixa bruto maior do que abril, e tem um resultado distribuído menor do que o resultado líquido, e isso sempre é bom. Aqui a gente tem a informação a respeito de como impactou no valor da distribuição, aquela distribuição da correção monetária. E ele diz aqui que isso foi da ordem de 50 centavos. Então, se a gente tirar 50 centavos do valor de 1,25, a gente tem 75 centavos. Eu não sei se ele vai conseguir distribuir 50 centavos todo mês somente com a correção monetária. Eu acredito que não. Eu acredito que vai baixar um pouquinho, mas que isso ainda vai aumentar a média das distribuições que ele vinha entregando nos últimos meses. Quanto ao portfólio do fundo, a gente pode ver que ele é bem diversificado. Ele tem empreendimentos em vários estados do país. A gente consegue ver aqui que o que representa a maior parte no patrimônio líquido é o equity em loteamento, é a participação societária nos loteamentos, seguido dos CRIs, que também são relativos aos loteamentos. A gente tem também uma parte considerável em shopping, tem a parte de incorporação menos considerável, mas que ainda pode trazer bons ganhos. E eu fico mais confortável ainda com essa pequena participação de incorporação no patrimônio do fundo. Eu, como engenheiro civil, que entrei no mercado de 2014 para cá, sou um pouco traumatizado no que diz respeito à incorporação, porque eu cheguei no mercado no tempo de crise. Então, ainda não estou confiante nessa retomada da construção civil. E aí essa pequena parcela no patrimônio do fundo me deixa um pouco mais confortável. Mas como sendo uma diversificação com pouco risco. E aí ele mostra também as cidades, e o que eu gostei desse fundo é que ele tem empreendimentos em cidades médias. E mesmo na crise de 2013, 2014 em diante, as cidades médias não apresentaram uma mesma queda nesse setor. Elas continuaram crescendo com uma economia ligeiramente mais aquecida quando a gente compara com os grandes centros. Lembrando aí que cidades médias são cidades de 100 a 500 mil habitantes. Isso também impacta de forma positiva no momento que a gente vive hoje, já que por serem mais distantes dos grandes centros, elas têm um percentual de contaminação menor. E isso impacta mais positivamente na economia quando a gente compara outros fundos que têm empreendimentos nos grandes centros. E aqui ele vai mostrar os resultados de cada item do portfólio, de cada CRI. Ele mostra mais detalhadamente a parte dos empreendimentos que estão 100% vendidos, e todos os empreendimentos do fundo. Ele mostra os indicadores de resultado, enfim. Mostra o percentual de vendas, o percentual das obras. E aí, se você quiser realmente analisar um por um, eu indico a leitura do relatório completo para você ficar extremamente mais confortável com esse fundo. E por último, a gente termina com o portfólio dos CRIs, ele falando mais sobre cada tipo de empreendimento e o portfólio dos loteamentos em geral. E foi o que aconteceu comigo. Apesar das ressalvas que eu falei no começo do vídeo, o fundo e a gestão do fundo me impactaram positivamente. Esses diferenciais em termos de um relatório mais moderno, mais transparente, chamaram a minha atenção. A questão do gestor ser mais acessível, estar presente nas redes sociais, isso me chamou a atenção como uma inovação, um diferencial positivo. E aí, dentro dos resultados que o fundo apresenta, dentro de tudo que eu falei, e aí antes mesmo de esperar sair o relatório de maio, eu já tinha tomado a minha decisão e incluí esse fundo na minha carteira de fundos imobiliários na semana passada, se não me engano. De forma geral, na minha opinião, é um bom fundo,
É um bom fundo de desenvolvimento imobiliário que entrega bons resultados, só que a gente tem que realmente, por mais que o fundo seja extremamente diversificado, que ele tenha empreendimentos em vários estados do país, é um fundo com um pouco mais de risco. E aí você deve considerar esse risco na sua formação de carteira. Mas, novamente, eu fico confortável com o que o fundo vem apresentando em resultados, tanto dentro como fora da crise, dentro desse risco que eu estou falando. E foi por isso que eu tomei a minha decisão de investir nele. Lembrando que esse vídeo não é de forma alguma nenhuma recomendação que você invista, que você compre o Tegar 11 ou que você venda se você tiver. O que eu trago aqui no quadro Fundo a Fundo e nos vídeos do meu canal é uma forma de te informar melhor, de você aprender mais sobre os ativos e tomar tua decisão com mais qualidade. É um caráter meramente educacional. E se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, não deixa de clicar no botão de gostei. Comenta aqui embaixo o que é que você acha do Tegar 11, se você investe, se você não investe, se você investe em outro fundo de desenvolvimento imobiliário. Não deixa de comentar também uma sugestão para eu trazer para os próximos vídeos do quadro Fundo a Fundo. E a gente se vê no próximo vídeo.